O vídeo a seguir é um trecho do último programa Bate-Papo sobre Vasco. Para assistir ao programa completo, clique no card acima ou no card que aparecerá no final desse vídeo. Além do Luxemburgo, tem a questão dos reforços, né? Que estão chegando aí. O pessoal quer saber. Vamos começar falando sobre o Marquinho, que foi o primeiro reforço anunciado, contratação aí pro meio campo. O que vocês acham do Marquinho aí? Sou muito contra esse Marquinho, cara. Esse Marquinho só jogou no Fluminense naquela época lá com o Conca 2010, foi pra Roma, depois se machucou e depois disso ficou rodando um montão de clube aí. O cara com 32 anos jogou no Atlético Paranaense B, igual hoje tava falando de Sport TV, a Glenda, que uma boa contratação. Coitada, ela não entende de futebol. Pra mim, vai ser outra. Eu espero queimar minha língua, né? Porque é o Vasco, mas vai ser uma furada. Eu, por mim, não contrataria ele. Não contrataria de jeito nenhum, porque para contratar um jogador de 32 anos, pegava um Lucas Santos e postava ele. Vem, o Lucas Santos, é contigo agora. Assume aí. Acabou, bota a base, cara. O Vasco tem base. É isso que me deixa revoltado. Contratar cara com 32 anos e igual essa vergonha com o Bruno Silva que aconteceu aí, cara. 33. É 33, isso. Quando estrear, quando ele for jogar, ele já vai estar com 33 já. Ele vai fazer aniversário nessa parada aí agora. O Vasco tem que entender, cara, que não dá pra postar em jogador, não dá pra postar em jogador de mais de 30 anos. Só se for um caso de Nenê da vida que aconteceu uma vez em 100. O cara veio com a idade avançada e conseguiu resolver os jogos pro Vasco naquela arrancada que teve. Mas o Nenê era um jogador que teve muito mais, uma trajetória muito mais recheada no futebol do que o Marquinhos, entendeu? O cara tá vindo do PSG, é outra coisa, né? E foi o Luxemburgo que indicou, né? Luxemburgo indicou, então e aí? Vamos ver. O Felipe falar agora, que é o grande entusiasta do Luxemburgo, que já deu pra ver aí, que ele tá na fã-clube do Luxemburgo, defende o Marquinhos aí, defende o Marquinhos. Não vou defender o Marquinhos não, mas assim, tenho primos em Curitiba, né? E eles me falaram que o Marquinho fez um excelente campeonato paranaense, principalmente no segundo turno. Tudo bem que era o time sub-23, mas mesmo sendo time sub-23, o Atlético Paranaense foi campeão, né? Em cima de Curitiba e Paraná. Se bem que isso não quer dizer muita coisa, né? Mas, enfim, o que eu gosto no Marquinhos, eu também fui contra a contratação dele. Eu acho que é um jogador velho e é um jogador que está vindo de uma séria lesão no joelho. Ele não pôde ficar no... O Atlético Paranaense não quis renovar com ele por causa dessa questão da lesão no joelho. Mas, assim, é uma aposta, entendeu? E eu acho que... O bom do Marquinho é que ele é canhoto e ele vai atuar como polivalente ali no meio campo, podendo fazer inclusive a lateral esquerda. Eu acho que esse é o ponto positivo da contratação do Marquinho. Porque jogar bola, a gente sabe que ele joga. Pelo menos ele mostrou isso. E uma coisa importante é que ele está muito motivado. Eu escutei a entrevista dele num outro canal do YouTube aqui e reproduziram o áudio que ele colocou e ele falou que ele está muito motivado mesmo para entrar nesse time do Vasco. Então essa é a nossa esperança, né? O cara já vinha jogando, já tá com ritmo de jogo e a gente tem que se agarrar nisso, cara, infelizmente, porque pior do que tá não fica, infelizmente. Mas é aquele lance, vai trazer quem sem dinheiro? O Vasco não tem dinheiro. O Vasco tem a fama no mercado de ser mal pagador. Bota a base. Entendeu? E assim, esses dois que chegaram, né, e um terceiro possível que venha, a gente está conseguindo contratá-los por causa do Maxi Lopes. Saiu o Lopes, então com o dinheiro que ia pagar o salário do Lopes, ou que não ia pagar, né? Aí a gente não sabe. Então é que tá conseguindo trazer aí Marquinho e o outro que o Felipe vai botar aí na pauta, o Richard. Então, sobre o Marquinhos, eu fiz um vídeo já comentando lá o que eu acho dele, né? Acho que essa coisa de ter ido bem o Campeonato Paranaense, cara. Muito bom vídeo. Campeonato Carioca fez a gente acreditar que o Lucas Mineiro ia ser solução, que De Sábato era bom jogador, e o Carioca é mais difícil do que o Paranaense. Não sei se serve muito de referência, né? Uma coisa que eu queria comentar também aqui, que o pessoal comentou muito no vídeo que eu fiz sobre o Marquinhos, fala assim, não, ele só foi dispensado do Atlético Paranaense porque lá eles têm uma política de não contratar jogadores com mais de 28 anos. Eu acho que o Vasco tinha que adotar essa política também, então, pô. Por que eles fizeram? Mas aí fala o interesse dos empresários, né, Felipe? Infelizmente, então, né? Assim, eu acho que a questão é a seguinte, o Vasco, ele não tem dinheiro para contratar esses jogadores, principalmente na frente, depois a gente vai falar do ataque também, a gente tem que levar em consideração o seguinte, são posições em que um jogador, se sair mais ou menos bem, já é caro pra caramba. Um meia mediano no mercado, um centroavante que sabe fazer o mínimo ali na frente, são jogadores naturalmente caros, com dinheiro que o Vasco não tem. São jogadores raros, então são muito procurados. Dificilmente o Vasco vai ser o único interessado, dificilmente não vai ter um outro clube que consiga pagar o mesmo ou mais
e que seja mais atraente para o jogador, porque vai estar disputando posições mais altas no campeonato, ou porque tem uma estrutura melhor, ou porque o cara tem a garantia de que vai ganhar em dia. Então, sobra para o Vasco a xepa. Se você for nesses jogadores mais velhos, só vai sobrar a xepa ali. É o jogador que já está contundido, é o jogador que já passou muito da fase ali, já está naquela reta final. Então, a solução aí, principalmente para o pessoal da frente aí, eu acho que o pessoal fala, não vai conseguir contratar. Acho que o Vasco não tem que contratar, o Vasco tem que construir esse jogador. Pegar da base, ou então pegar um cara desconhecido, que vai ser uma aposta, entendeu? Eu acho que é muito mais aposta do que Marquinho. Marquinho, pra mim, não é aposta. Pode até funcionar, mas não é uma aposta. A gente até, quando for falar do Richard, eu vou comentar sobre isso, mas o Marquinho, você sabe que o ápice da carreira dele já passou. O Marquinho nunca vai jogar mais do que ele jogou no Fluminense. O máximo que dá pra esperar é que ele jogue igual ele jogou no Fluminense, e mesmo isso é difícil, porque isso aí a gente tá falando de já 8 anos atrás. Não vai ser. Ele vai ser no máximo ali, se der certo, ele vai ser um jogador para compor elenco. O Bruno Cheder foi na mesma filosofia do Marquinho. É um cara que tá vindo de contusão, é um cara velho já, mas que tinha sucesso no passado, blá, 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 blá. O Vasco insiste no mesmo tipo de contratação. Não funcionou até agora. E se funcionar com o Marquinho, continua sendo errado, porque não vai ser uma exceção ali que vai justificar a regra, né? Aí, nesse sentido, já passando para o Richard, que é a segunda contratação, eu já vejo com mais bons olhos. Eu já vejo com mais bons olhos a contratação do Richard. Não porque acho que vai ser um craque, nem nada disso, mas basicamente por 2 motivos. O primeiro, é um jogador mais novo. Ele tem 25 anos, mas ao contrário do Marquinho, que está com 32, mas já está praticamente virado para 33, o Richard já fez 25. Então, é um jogador teoricamente novo ainda, né? Que foi despontar basicamente só no Fluminense ali, não teve espaço no Corinthians, que você pode criar uma expectativa de que ele vai crescer, porque tá na fase ainda tem aquela teoria, né, de que o jogador, ele atinge o auge da carreira dele ali entre 27 e 29 anos, que é quando ele ainda tem a forma física lá no alto, mas já vai acumulando a experiência, não só a experiência, mas também a maturidade, né? Então, esse Richard é um jogador que pode, ganhando experiência, ganhando mais maturidade, ver no Vasco como uma nova chance de se firmar, e às vezes a orientação ali do Luxemburgo, que é um técnico experiente. Eu não sei se ele vai ser esse grande jogador, mas dá para ter mais esperança no Richard do que no Marquinho. Mas, mais do que isso, o principal motivo que eu acho que é válida a contratação do Richard é que a gente precisa de um primeiro volante ali, né? A gente não tem jogador no elenco. O próprio Raul, ele tá jogando meio que improvisado ali, a posição original dele é de segundo volante. Isso, e ele saindo, não tem quem botar no lugar. O Maranhão foi emprestado lá, você teria que apostar em jogadores da base que tem 0 experiência no time profissional. Isso. Seria ou o Bruno Ritter, que jogou 3 jogos ano passado, um Bruno Gomes, que muita gente tem expectativa sobre ele, mas nunca jogou no profissional. Então, botar ele numa rascada dessa seria complicado, ele ser ali o reserva imediato do Raul. E essa é uma posição, principalmente de primeiro volante, em que é natural que precise substituir, né? Questão de suspensão por terceiro cartão amarelo, questão de contusão mesmo, é um tipo de jogador que cria mais impacto, né? Porque tá sempre ali dividindo as bolas. E aí você esperar o Raul se machucar ou ser suspenso para improvisar um Felipe Bastos, um Andrei, eu acho fora da. Então precisava trazer alguém. Tentou o Richelli, parece, tentou o próprio Gabriel do Corinthians, não conseguiu, sobrou esse Richard, tinha que trazer alguém. O Richard eu achei uma contratação excelente, ele vai cair como uma luva no time do Vasco e ele entra para ser titular mesmo. Ele já chega logo pegando a camisa e vambora, vamos jogar. Isso é uma questão que eu vou querer levantar depois aí, mas segue aí. Aí o que acontece? O Richard, ele só veio pro Vasco porque o Fábio Carille não aceitou ele no Corinthians, porque ele foi a única contratação que não foi aprovada pelo Fábio Carille. Aí o Corinthians contratou, acho que o Fábio Carille nem estava mais no Corinthians no ano passado, antes dele voltar, né? E aí o Richard veio. Então, como ele não gosta desse jogador, ele abriu mão, até porque o René Júnior tá voltando de contusão e vai brigar lá nessa primeira volância lá no time do Corinthians. Então, por isso que eu acho que ele foi liberado para jogar no Vasco. Eu acho que vai dar certo, sim. Ele fez um excelente campeonato ano passado pelo Fluminense e ele chega para suprir essa nossa carência de primeiro volante, desse volante mais brigador, mais marcador, como era o Jean,
né, o nosso cão de guarda em 2017, né, lá com o Zé Ricardo. Fazendo falta. Pois é, tá fazendo falta, porque é isso que a gente tem que ver também. O Raul, ele não é primeiro volante, ele tá jogando improvisado como segundo volante, como primeiro volante, mas ele é segundo volante de ofício. Tanto é que ele tem qualidade, ele tem um bom passe, mas alguém teve que ir para o sacrifício. E quando o Tihu falou aí sobre o Bruno Ritter, a fase do Bruno Ritter é tão ruim, mas tão ruim que ele é reserva lá no Sub-20 do Vasco. Não sei se vocês estão... Mas ele é reserva porque quem é o titular é o Bruno Gomes, não é isso? Que é o cara que destruiu na copinha. Então, exatamente. tipo assim, ele é reserva com um cara bem bom, vai. Vamos ter esse justificativo. Mas beleza. Mas assim, mas isso pra mim justifica que até que o Bruno Gomes tenha a oportunidade antes dele, né? Com certeza. Não faz sentido ele ser reserva do cara e aí na hora de subir pro profissional, subiu reserva. Não faz muito sentido. Isso é o Vasco, é a bagunça, a base é o Vasco, cara. Agora, queria levantar uma pergunta pra vocês rapidinho. Por que o Dudu tá treinando em separado? Será que não deveria insistir com o Dudu para ser o nosso armador? Tudo bem, ele é muito novo, inexperiente, mas, ele é o único que tem essa característica de ser armador para fazer as jogadas do Vasco. Por que botaram o Dudu para treinar em separado, sendo que nos primeiros jogos do Carioca ele fez até gol contra o Madureira, né? Ele foi bem. É isso que eu não entendi. Por que botaram o Dudu para treinar em separado? Isso aí é que eu não consegui entender até hoje. O Vasco é um clube misterioso, porque assim, é impressionante como é que as coisas acontecem no Vasco. Prefere contratar um jogador de 33 anos, 35 anos e não dá valor pra base. Pra trazer o Marquinho, dá oportunidade pro Dudu, cara. Eu não consigo dizer. Mas o Dudu, ele é mais avançado, ele é o nosso meio armador. Mas entendeu? Aí ensina, pô. O Luxemburgo tá lá pra isso. Ensina os moleques. Pois é, justamente. Aí fica esses caras aí, Mas eu acho que o Luxemburgo não gostou também do futebol do Dudu. Não sei se ele tava em uma fase, sei lá. Ele que também botou o Dudu pra escanteio, né? Infelizmente. Mas aí, o Garone, ele fez um vídeo sobre a base que, é matadora. Muito assim, bom. Excelente vídeo. E uma coisa que ele fala é isso, que os jogadores são mais baratos, sabe? É mais barato testar. Qual vai ser o custo desse Marquinho? 150 e 200 mil, será? Por aí, deve ser por aí. Acho que é 100 mil, acho que ele vem por 100 mil. 100 mil, quanto é que ganha o Dudu? 30 mil. Dudu, se estiver ganhando muito, tá ganhando 30 mil, capaz de estar ganhando menos. Porque o pessoal fala muito assim, gosta de boca, ele vem de graça. Graça não, salário. Ele vem de graça. Ele, tá bom, você não vai pagar nada, mas você tem que pagar 200 mil por mês, quer mais que isso, pô. Não, mas ele, de graça, mas eu acho que joga de graça. Não é 200 mil, não. Acho que é no máximo 100 mil. Por aí, 150, eu creio. No mínimo 100 mil, eu diria. No mínimo 100 mil, eu acho. Acho que deve ser uns 100 mil, mais ou menos. Mas, é caro. Na situação que o Vasco tá. O Vasco não tem dinheiro pra contratar grandes jogadores. O Vasco não tem dinheiro pra contratar um jogador que não vai jogar? Pagar 100 mil pro jogador que não pode jogar? O Vasco contrata jogador que não vai ganhar nada. E ainda vai levar prejuízo na justiça. Pois é, não. Nunca vai se recuperar. Nunca vai se recuperar. Porque não compra jogador novo que vingue e venda. Não tem. Tem que mudar a filosofia. Isso eu também já falei várias vezes, cara. Se o Vasco não mudar a filosofia na hora da contratação, não vai adianta, não tem empréstimo de 200 mil que resolva, entendeu? Estamos adiantando novamente na pauta aí, vamos voltar aqui e espero o Rodrigo falar o que ele acha do Richard. Se ele está satisfeito ou não com a contratação do Richard. Assim, vou concordar muita coisa que o Felipe falou. Eu acho que ele é um jogador que foi bem no Fluminense, tanto é que foi bem, que se valorizou. Como o Fluminense tá igual o Vasco, na crise, qualquer time que vai lá, paga, o cara vai embora. O Fluminense é igual o Vasco, em certo ponto. Tá todo mundo indo embora. Então, o Corinthians foi lá, pegou, só que assim, eu não entendi porque que no Corinthians ele não teve chance, porque antes do Carrilho voltar, ele já tava no Corinthians. Ele não teve oportunidade lá, não sei se ele se machucou lá, eu não lembro qual foi a história dele lá. Ele não conseguiu, só jogou, acho que poucos jogos, se fez 5 jogos, foi muito. E ficou encostado. Eu acho uma boa contratação. O cara novo, jogou bem no Fluminense. O Luxemburgo, como você falou, acho que o Luxemburgo ele vai aprender mais e quem sabe vai ampliar ali o deck de opções do Vasco ali na volância ali, vai melhorar alguma coisa ali, porque realmente o nosso time não tem ninguém de marcação ali, cara. Impressionante. Bom, a pactação diminuiu um pouco, mas o Vasco não tem nenhum cara que chega ali no meio de campo pra marcar, pra chegar arrebentando, a cortar. Não tem. O Vasco, qualquer time chega tabelando na zaga do Vasco. Então vamos ver o que acontece aí. Uma coisa que eu queria falar sobre isso, inclusive, faço parte da pauta, é o seguinte: se vocês acham que o Marquinho e o Richard eles chegam para ser titulares do time, eu tenho dúvidas. O Marquinho, eu acho que ele não vira titular. Também não, acho que não. Vai barrar só se o Marrone for vendido, que é uma possibilidade também, que o Marrone saia aí no meio do campeonato. Mas a princípio, eu acho que ele não vem para barrar ninguém, vai ser um jogador de reserva. E o próprio Richard, eu não sei se ele vira titular, não, porque eu não acompanhei de perto a carreira do Richard, mas um ponto que muita gente critica no futebol dele
é que ele tem uma má qualidade na saída de bola, né? O Raul traz um pouco mais aí, como ele é um jogador de segundo volante, melhorou um pouco mais muito dessa qualidade. Contra o Ceará, ele estava muito bem posicionado, marcou bem, e ele ainda tem uma qualidade ali para sair que é importante. Quando você joga com 3 volantes, é importante que os 3 volantes eles tenham ali uma qualidade, entendeu? Então, nesse sentido, eu vejo tanto o Richard quanto o Marquinhos chegando para compor elenco, mas não para serem titulares. E essa é uma das críticas que eu faço a essas contratações que o Vasco tem fazendo. Eu acho que o Vasco tinha que trazer era jogador para ser titular, né? Para ser titular indiscutível. Porque mesmo que venha a ser titular, nenhum dos dois vão ser titulares indiscutíveis. Infelizmente, Otiru, eu acho que ninguém quer vir jogar no Vasco, cara, porque o Vasco está devendo salário, o Vasco está com fama de mal pagador, é essa crise política muito grande que interfere dentro do elenco e os jogadores se comunicam pelo Zap, entendeu? Então o nego fala, tu vem pro Vasco, cuidado, tu vai estar entrando numa canoa furada, não sei o quê. E assim, eu, em relação ao Marquinho, eu tenho quase certeza que por ele ser uma indicação do Luxemburgo, eu acho que ele vai jogar como camisa 10, como meio armador. Pode escrever isso que eu tô falando. Eu acho que ele entra para ser titular, para ser o nosso meio armador. E o Richard também vai ser titular, porque a gente não tem... Não, o Richard vai pegar a vaga ali que era do Raul. Então, ele barraria o Marcos Júnior, no caso? Eu não vejo o Marquinhos Marcos Júnior, ele tá com... Não, mas o Marrone, ele é mais avançado. O Marrone, ele joga aberto como ponta, né? Ele vem como na posição do Bruno César. Ele vem mas aí o Vasco joga com 3 volantes. Então, eu acho que ele vai barrar... Seria o Andrei ou o Marcos Júnior. Então, eu acho que vai sobrar infelizmente, vai sobrar pro Marcos Júnior. Porque ele vai testar o Marquinho como armador, como meio armador, abrindo o Rossi pela direita, o Marrone pela esquerda e o Thiago Reis centralizado lá na frente. Eu acho que os dois vão entrar como titular contra o Grêmio. Pode apostar nisso. Principalmente o Richard. E aí não sei se ele vai avançar o Raul, e aí manter o meio campo com Raul e Andrei, né, para ter uma qualidade na saída de bola, e o Marquinho como armador. Não, mas aí ficaria... Não, mas não dá. Ficaria... O meio campo tem que ser com 3, né? Porque o ataque tem 3. Então, seria o Richard, no máximo o Raul e o Marquinho. Então, só 3, porque o ataque já tem 3. Exatamente. E Thiago, né? Pode ser. Thiago Reis, isso, exatamente. O André Luiz aqui, que também é nosso conselheiro lá, levantou uma bola interessante aqui. Ele falou, Felipe, será que o Luxemburgo teve tempo mesmo de avaliar o potencial dos jogadores, tanto do elenco quanto da base, para pedir contratações? Ou é só para alegrar a torcida e os empresários? Eu acho que com certeza não teve, porque ele já chegou falando que ia contratar. Então, claramente, ele já chegou com a cabeça já disposto a não olhar e nem avaliar elenco nenhum. Mas, Rodrigo, diz aí, você acha então que Richard e Marquinhos, se vê eles como titulares do time aí? O Marquinhos acho que não, porque assim, o Vasco começou a andar com os 3 volantes rápidos, o Raul, Andrei e o Marcos Júnior. O Marquinhos não tem velocidade de nenhum dos 3. Então, para mim, ele não vai entrar nesse time agora. Porque o único lugar que dá pra ele entrar não é de campo, porque no ataque o Thiago Reis centralizado. Ele não vai ser atacante no time, o Marquinhos não vai ser atacante. Ou o Vanderlei vai mudar o esquema, que eu acho um pouco provável, porque ele não tem opções pra isso. Eu também acho que ele não vai mudar o esquema, não, que ele viu que o Vasco só joga bem com 3 volantes. Eu acho que o Marquinhos por enquanto não vai ter chance. Ou ele vai ter que arrumar um jeito de mudar o esquema e botar o Marquinhos no esquema. Vamos ver. Eu não vi o Marquinhos jogar no Campeonato Paranaense. Eu não sei se ele tá com velocidade, se ele é lento, não sei. Pra mim é uma incógnita. O seu argumento, Rodrigo, é o mesmo argumento pelo qual eu falei no começo que eu não via ele como titular. E não vendo ele entrando como titular nesse time. Porque, segundo o Garone também, ele foi testado jogando como segundo volante no time do Atlético, só que ele já tá lento, não tem mais aquela explosão. Ele foi jogar mais adiantado. Isso aí. E aí abriria um pouco mão da marcação. Quer dizer, o Luxemburgo teria que abrir um pouco a mão do esquema dele de mais pegada no meio campo. Velocidade. Por outro lado, enquanto o Felipe estava falando ali, e que me ocorreu que o Marcos Júnior pode ser barrado, Marcos Júnior, cara, juvenil, tá chegando agora aí do Bangu, moral nenhuma. Pô, mas tá jogando bem. Vem chegando com... Não, tá jogando bem, mas tô falando assim, nome, né? Nome zero. Tá construindo o nome dele agora. Calma, deixa eu fazer meu raciocínio. Exatamente. E enquanto isso, o Marquinhos chega indicado pelo professor, um histórico, então acho que assim, pelo menos no primeiro momento, pode ser que o Marquinhos realmente pegue essa vaga do Marcos Júnior ali. E aí, se não der certo, se for ali um desastre, que nem o Bruno Silva, aí o Marcos Júnior volta. Mas se bobear, é capaz do Marquinhos pintar de história.
Aí eu vou xingar o Luxemburgo, vou xingar ele. Porque eu vou te falar, eu acho que o Vasco, em vez de trazer o Marquinhos, tinha que trazer o meio atacante. Se fosse o meio atacante, ali, pra jogar no centralizado, o meio atacante, resolveria o problema. Não tem, eu sei que o mercado tá difícil e a gente não tem moral nenhuma pra contratar no mercado. Mas, cara, esse Marquinhos, vamos ver o que o Luxemburgo vai arrumar aí. O grande mistério aí nesses treinos aí, depois aí a partir de hoje, voltaram hoje a treinar hoje, né? Não, isso de não contratar também, eu entendo completamente o argumento de que o Vasco não tem cacife pra contratar um grande jogador. Eu, em nenhum momento, estou exigindo que o Vasco contrate um grande jogador. Agora, meu ponto é, se não dá pra trazer um grande jogador, então não traz ninguém. Porque você vai trazer um cara pra pagar 100 mil pra ele Com certeza. brigar a posição, entendeu? Também concordo. Mas é o mistério que tem no Vasco, Felipe. É o grande mistério que é lá dentro. Qual é esse mistério que tem lá dentro? É o empresário que tá mandando no clube mesmo? Olha, isso aí, com certeza... Felipe, só pode. Não tem lógica. É a questão do Campelo jogar pra torcida, né? Porque, como a gente sabe, o Campelo sempre quis ser vice-presidente de futebol. Então, tipo assim, eu vou contratar pra nego não ficar falando que eu não contratei. Vocês não pediram contratação? Tá aí a contratação. Estão aí as contratações. Essa lógica entendeu? É bem o perfil do Campelo. Jogar pra galera, entendeu? Então, eu também acho. Se não fosse pra trazer jogadores de qualidade, não era pra trazer. Que aí economizava uma grana, investia no pagamento de salários, acertava essa galera toda aí, principalmente agora que talvez o Bruno César saia, né, o Bruno Cheddar. Infelizmente, o Golpelo aí, ele tem essa política de jogar pra galera. Porra, ele veio na cara de pau, dizendo que demitiu o Alexandre Faria por causa da pressão da torcida. Pô, tu vai esperar o que mais do cara desse? É um idiota, campeão idiota. Eu acho o seguinte, o Rodrigo levantou essa bola do empresário aí, né, sugerindo uma má fé. Eu acho que nem necessariamente pode ser má fé. Pode ser só incompetência mesmo, porque a partir do momento é que você não tem a convicção do planejamento, do trabalho, eu acho que o Vasco tinha que botar ali, que nem o Rodrigo Caetano, quando chegou no Vasco em 2009, ele falou assim, não, eu tenho a projeção que daqui a não sei quantos anos, 80% do nosso time vai ser de jogadores da base, do nosso elenco. Quer dizer, então você tem um pensamento ali de aproveitar realmente a base, sabe? A base vai ser a solução, não sei o que lá. Se você não tem esse pensamento, você não tem essa convicção, cara, quando o cara aperta, você, o que eu faço? Aí chega o empresário, eu tenho esse cara aqui, esse aqui é baratinho. O cara, então vai, traz esse cara aqui. Chega o quiosque, chega a barraquinha, chega todo mundo sugerindo, você escuta. Porque você não tem ali um planejamento do que vai fazer, sabe? Você não tem aquela convicção do caminho que tem que ser traçado. Aí os caras te empurram, entendeu? Então, assim, sem querer anular a sua hipótese, que ela também é bem provável, não é nem um pouco descartável, e também não sei qual que é a hipótese que é pior, não, sabe? Se é incompetência, se é má fé. As duas são igualmente ruins, porque o resultado acaba sendo o mesmo. Esse bando de tranqueiro aí no elenco do Vasco. O Rayane Araújo falou assim, Lucas Mineiro ainda vai ser titular. Vocês acham? Não. Perdeu a chance dele, graças a Deus. Eu também acho que com o Richard e com o Marquinhos chegando aí, ele deve perder a posição, né? Porque, por exemplo, se o Marquinhos for pro meu campo aí, no lugar do Marco Júnior, eu não acho impossível, que nem o Felipe sugeriu aí, de para compensar a falta de marcação que ele traria pro meu campo, ele fechar o meu campo ali com Raul e Richard, para fazer um meu campo mais pegador, entendeu? Com certeza, o Marquinhos vindo pro meu campo, por exemplo, você não dá para botar um outro volante que marca mal que nem o Lucas Mineiro. Então, acho que o Mineiro perdeu espaço nesse time mesmo. Se bobear, nem entra ali nas primeiras opções. O grande teste do Mineiro de ele não ter voltado foi com o jogo contra o Inter. Ele não jogou contra o Inter, não foi? Foi, ganhamos sem ele contra o Inter. Contra o Ceará, eu falei, cara, se o Luxemburgo botar ele, é sacanagem. Ele também não entrou. Então, acho que ele entrou sozinho. Mas ele entrou só pra ganhar os minutinhos final do jogo ali. Mas só pra recompor ali o esquema com 3 volantes, né? Então, volta não. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Sobre Vasco. Fica mais uma vez a recomendação. Se você quiser assistir ao programa completo, o link vai aparecer aí no final do vídeo. No mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações e ficar ligado, porque vem muito mais coisa por aí. Beleza? A gente vai se falando.